Você sabe quanto vale a sua empresa? Estudos apontam que mais de 60% dos empresários não fazem ideia quanto vale o seu negócio. E por isso, no lugar de serem empreendedores, são às vezes empregados caros. E sem nenhum benefício, vamos falar sinceramente aqui, né? Não tem férias, tem 13º. Se sair um dia do trabalho, a empresa desanda. Ele tá mais para um escravo e para uma ocupação sem fim, né? O lado bom da pessoa ter o seu próprio negócio, cada Deus da minha sorte, é que eu sou meu próprio patrão, então ninguém manda em mim. Mas também manda, porque eu sendo meu próprio patrão, eu sou meu próprio empregado. Eu sendo meu empregado, eu mando em mim. Agora, se eu quiser ir embora, o problema é esse. Eu tenho que pedir as contas a quem? A mim mesmo, porque eu sou empregado, sou o patrão. Então eu teria que pagar minha indenização, meu 13º, minhas coisas, né? Então o que eu faço? Eu não faço nada, eu só trabalho, não peço demissão, que eu também não quero pagar. Aí meus direitos trabalhistas é caro. E isso é um comportamento comum. Se você não sabe o seu valor do negócio, como melhorar e ter a sua empresa funcionando sem você, esse vídeo foi criado para te ajudar. Eu me chamo Pedro Muschitz, sou conselheiro empresarial e já ajudei, junto com o meu time, mais de 250 negócios no Brasil e fora do Brasil. E nós temos uma empresa de consultoria especializada em descobrir valores de negócio, orientar o caminho para superar e também fazer com que as pessoas vendam as suas empresas, colocando no bolso anos de lucro em apenas uma tacada só. Então, se você está nesse canal, você está no lugar certo. E temos vídeos novos toda quinta-feira de manhã. Por isso, se você está até aqui, se inscreve, dá um like e ativa o sininho e bora pro vídeo. Alguns anos atrás, eu estava numa palestra de um grande empreendedor no Brasil que ele fez quantias magníficas, quantias de bilhões de reais a partir do zero. Só que esse cara, ele tinha um lema. Ele falava assim: eu preciso gerar valor. E se eu não estiver gerando valor, eu não mereço ter um ganho financeiro. E todo negócio que esse cara desenvolveu, que esse empreendedor fazia, ele foi buscando o valuation do negócio e dividir e vender cotas, chamada equity. E aí a gente põe na telinha o que é o equity para você entender. O equity é quase uma fatia de uma pizza, e essa pizza é a sua empresa. E esse empreendedor, que eu só vou falar no final do vídeo, você vai ficar curioso para saber, ele se tornou um dos caras da capa da Forbes, a empresa e a revista que fala sobre os bilionários do Brasil. Mas o importante que eu quero trazer aqui é que ele estava numa palestra contando como que ele se tornou essa pessoa tão rica, mas também próspera, porque ele tem família, foi fiel à sua única esposa, tem seus filhos e fala muito sobre a gente cuidar da nossa carreira, da nossa jornada para não se perder com o dinheiro. Esse cara, ele falou o seguinte: se você não está entendendo quanto vale o seu negócio e você não está avaliando corretamente, você provavelmente é um empregado caro do seu próprio negócio. E o que significa isso? Quando você abrir uma demonstração financeira, você vai ver que talvez o maior gasto que está tendo ali é o seu salário. São os seus benefícios, o seu carro, o seu padrão de vida, o seu lifestyle que você está sustentando, que na verdade não tem errado você fazer isso, mas ele poderia estar sendo sustentado pela distribuição de lucro ou pela geração de valor e de fluxo de caixa positivo a partir da distribuição de dividendos. E aí, toda vez que eu vou visitar uma empresa que quer saber quanto vale o negócio, a primeira coisa que eu tenho que arrumar é justamente a organização financeira. E é exatamente o que eu quero falar para você aqui agora. Então, pega caneta e papel, que eu vou falar aqui 7 passos de como você pode identificar o valor da sua empresa e terminar esse vídeo sabendo se você tem um emprego, se você é um empregado caro ou se você está gerando um valuation. Beleza? Pegou caneta e papel? Bora lá. Então, o primeiro passo que você precisa fazer para descobrir o valor do seu negócio é você ter as finanças da pessoa física e jurídica totalmente separado. Parece até brincadeira, né? E tão simples quanto essa frase. Mas é muito comum encontrar empresários que o carro tá ali, as viagens estão ali, os restaurantes estão ali e o estilo de vida dele é sustentado pela própria empresa. Então, só para te dar uma dica do problema que isso vai te fazer quando você for ver o valuation. Você não vai saber o resultado financeiro real do seu negócio e você vai ter uma empresa valendo menos, porque vai estar mostrando que tudo isso é um gasto, uma despesa. E se vier um comprador, alguém adquirir, ele vai olhar e falar assim: pô, mas isso aí é um estilo de vida que não tem que a empresa sustentar, certo? Então, por mais simples que seja, divida a conta de pessoa física e jurídica, porque senão a sua empresa vale menos. Segundo ponto, segunda dica: tenha organizadamente as finanças com uma DRE
E aí, Paulão, põe a DRE aqui, um quadrinho, uma demonstração, e um fluxo de caixa, que é a linguagem universal de análise do resultado e da qualidade financeira da sua empresa. Tudo que entra e tudo que sai tem que estar numa estrutura de faturamento ou receita bruta, custos diretos, que vai ser impostos, custos de empregados, comissões, compras de produto. Depois você vai ter uma margem de contribuição, que é esse indicador, ele aponta o quanto que o seu produto gera de caixa e resultado para sua empresa, e você já pode descobrir aí que a tua empresa tem um problema, porque se você não tem uma boa margem com base no seu segmento, você já está quebrando e falindo aqui. E aí depois você vai ter as despesas administrativas e despesas variáveis ou fixas, seja de escritório, funcionário administrativo, despesas financeiras e por aí vai. E aí, resumidamente, você vai chegar nas últimas linhas, que pode ser o EBITDA, e aí segue a dica aqui, que é o EBITDA. Resumidamente, seria os resultados antes de depreciação, amortização, impostos. E aí você vai saber quanto que você gera de caixa e resultado na operação. Aí vai ter essa depreciação, impostos e tal. E o lucro líquido. E o mercado, ele considera com que o valor do teu faturamento, EBITDA ou lucro líquido, possa ser multiplicado por um múltiplo, que eu já vou falar um pouquinho o que é, e você vai então descobrir quanto vale o seu negócio. Simples assim, mas depende de uma organização da sua DRE. Então, aqui tem uma foto que a gente apresentou que explica um pouquinho como você pode organizar isso. Mas também, se você precisar de ajuda, manda uma mensagem aqui que a gente vai estar à disposição. Agora, o que eu quero dizer no terceiro ponto, que é muito importante, é que você precisa, anota aí, terceira dica, diferenciar salário, prolabore e distribuição de lucro. Muitos empresários, eles não organizam, eles podem até organizar a DRE, mas eles não organizam o seu padrão de vida pessoal. Então, se você não tem as suas finanças pessoais organizadas e quanto você precisa para preencher aqui, ó, vamos supor, teu padrão de vida, né? Tem um copinho de água até aqui, ó. Ó, meu padrão de vida é X mil reais e eu tenho uma margem, eu tenho um respiro nas minhas finanças pessoais para que a empresa me pague todo mês isso rotineiramente. E uma vez por ano ou 2 vezes por ano eu tenho distribuição de lucro, você vai confundir os resultados financeiros. E eu já vi empresário não tá com o salário na DRE e dizer que a empresa valia mais. E aí o comprador fala assim, não, cara, eu quero comprar a empresa, mas eu dependo de você, então você vai ter que voltar a trabalhar. Ao você voltar a trabalhar, você vai ter que pôr teu salário. Quando pôr teu salário, vai reduzir o lucro e eu vou pagar menos. Entendeu o porquê é importante ter ali? Ou você acaba distribuindo lucros todo mês e a gente não consegue identificar o que é seu padrão de vida e de desejos e anseios pessoais e aquilo que é geração de valor e investimentos novos. Por isso, tenha também nas suas finanças pessoais o que é o mínimo para você sobreviver com qualidade de vida, conforto e aquilo que você está fazendo novos investimentos. Muitos empresários que eu vou visitar, eles começam a enriquecer, gerar valor, crescem o negócio e começam a comprar consórcio, comprar terreno, começam a adquirir outros negócios e vai botando tudo ali, Jordan. Tudo ali dentro do Excel, dentro da planilha. E de repente, eu já vi empresas... Hoje mesmo eu estava falando com uma empresa que estava com 300 mil reais por mês de gasto. Mas esse gasto não era da empresa. Esse gasto era novos investimentos que ele estava fazendo junto com seus sócios. E aí, só para vocês entenderem, levou 3 anos para ir arrumar e estar arrumando isso, né? Então, a partir de 3 anos, eles fizeram uma nova empresa chamada Holding. E essa Holding hoje gerencia esses 200, 300 mil de gastos que permitem eles identificarem o que é investimentos da família. Existe uma empresa nessa holding e aí existe uma geração de valor em tudo isso. E aí, o que é o valuation então, Pedro? O valuation é, se eu vender esse negócio, quanto que eu gero de patrimônio para a família e para essa outra holding? E aí eu começo a tomar decisões como: é melhor trabalhar, gerar lucro, eu amo meu trabalho, não me sobrecarrego, ou vender esse negócio por uma quantia X, aplicar até às vezes numa renda fixa e viver de rendimento, ou às vezes aplicar nessa holding que já está comprando terreno, imóvel e tudo mais. Pode ser que muitas vezes você vai fazer esse cálculo e descobrir que, dependendo da sua idade, do segmento da empresa que você está, se você vender a sua empresa, você vai ter mais liberdade de tempo geográfica, poder ter tempo com a sua família, que o seu negócio, que o modelo de negócio que você escolheu não vai permitir isso. E talvez você tenha realmente que fazer essa venda. E se você fizer essa venda, a tua vida pode mudar para melhor. Agora, para você saber então o valuation, eu vou para a 4ª dica aqui que a gente preparou para você. Nós criamos um artigo no nosso blog com a tabela dos múltiplos de faturamento e de lucro líquido para você
analisar, como se fosse a tabela FIPE de mercado, quanto está sendo vendidas as empresas do segmento que você se encontra. Então olha que beleza, não sei se você sabia, existe uma tabela FIPE, que é o histórico dessas últimas negociações. Então procura aí no link da nossa descrição, né, Jordan? Vai estar ali o artigo do blog chamado Tabela de Valuation. E ao você ter o seu faturamento, o EBITDA ou lucro líquido, você vai ver se a tua empresa no setor vale uma vez. Normalmente em indústrias é uma vez o faturamento ano. Empresa de serviço, 3 vezes o faturamento. Às vezes, empresa de educação ou tecnologia chega às vezes até 10 vezes o faturamento. Mas também tem um equilíbrio. Quanto que gera de lucro e de caixa? Se você tem só faturamento e a tua empresa não está gerando caixa, dificilmente alguém vai querer comprar a sua empresa porque não vai ver como pagar ela. Vai estar comprando um problema, né? Uma dívida. E aí eu vou para a quinta dica que você precisa entender no processo de valuation. Se pergunte se você compraria a sua empresa. Vamos lá. Tem pessoas que falam assim, pô, Pedro, eu quero vender minha empresa, vou fazer isso, isso, isso. O cara tá iludido, né? Porque eu falo assim, tá, mas você compraria esse negócio? Em quantos anos você pagaria? E aí eu conecto com a tabela de múltiplo que eu te falei. Você pode até ter um múltiplo bom de faturamento, mas se não tem geração de caixa e você não consegue ver a perspectiva, se a sua empresa é uma pequena e média empresa, tá? Com faturamento aí talvez até 20, 30 milhões, normalmente as pessoas vão comprar com 5 anos do seu lucro de caixa gerado. Então, se a sua empresa gera 2 milhões de lucro líquido no ano, e por isso eu pedi que você identifique diferença de despesas fixas, financeiras e PJ, arrume o DRE, organize salário e distribuição, pra você chegar só nessa resposta que eu pedi pra você. Multiplica o múltiplo e veja o seguinte, 2 milhões vezes 5, então talvez você vai vender a sua empresa por 10 milhões. Porque normalmente o comprador, ele quer fazer o quê? Pô, eu vou comprar um negócio e eu vou pagar ele com própria geração de caixa. Então, no fim, você tá antecipando 5 anos de lucro, tá ganhando liberdade financeira e tá, às vezes, se livrando de um emprego. Que nem um amigo meu falou esses dias. Eu falei, cara, vendi uma loja lá, tal. Cara, aquilo era uma ocupação e um emprego, né? Igual muitas vezes falam que restaurante é uma cadeia de portas abertas, né? Tá me ouvindo? Tem como não ouvir? Cara, sua boca! Restaurante é difícil, cara. O cara, ele fica ali, se preocupa com a comida. Só redes de restaurante, normalmente, que dá uma boa liberdade aí pro dono. E tomem cuidado com franquias. Franquia, muitas vezes, é um negócio que as pessoas acabam se iludindo, né? Às vezes você não é empreendedor, é servidor, nunca empreendeu, nunca arriscou, nunca gerenciou algo e vai lá e compra uma franquia. E a franquia tem mais ou menos o valuation, né? Que é a taxa da franquia, o negócio, paga 500 mil e você acha que você vai recuperar aquilo em 3, 4 anos. Mas se você não tem um perfil empreendedor, se você não quer ter suor ali, investir teu capital intelectual, trabalho e dedicar aquilo, vai acontecer com 90% a 80% das empresas do Brasil e das franquias. Vai falir. Porque você não percebeu que, na verdade, você está comprando uma ocupação e um trabalho. Então, se você tem um dinheiro guardadinho, analisa. Se você não é empreendedor, pensa bem, toma cuidado, vai com cautela. Eu sei que tem pessoas que conseguem enriquecer com franquia, mas eu também sei que tem muitas pessoas que perderam tudo. Um vizinho meu, esses dias, abriu um mini mercado, uma franquia, investiu tudo que tinha, quebrou, o cara tava com depressão, pensando até em suicídio. Então, é pesado a situação. Toma cuidado. E se você já é um empreendedor e está pensando em vender, vamos agora para a sexta dica, que é falar sobre análises mais complexas. Eu expliquei para vocês aqui sobre você ter uma análise da nossa tabela FIPE aí de mercado de avaliação via múltiplo de faturamento ou lucro líquido. Mas também existe uma maneira de você fazer análises mais complexas, como uma análise de fluxo de caixa descontado, onde você vai pegar toda essa estrutura financeira de DRE, fluxo de caixa, aplicar fórmulas, aplicar a análise da perpetuidade, a tendência de durabilidade do seu negócio, vai fazer alguns indicadores responderem o quanto você pode gerar de caixa em todos os anos futuros e então chegar num denominador. Mas isso não tem como te explicar nesse vídeo curto, mas eu tô aqui para te dizer que existe esse método. Já foi muito utilizado, mas em muitas operações de M&A não é o mais utilizado, porque ele é duvidoso. As próprias startups comprovam isso. Existem empresas que elas não geram caixa, mas elas valem milhões ou bilhões de reais. Por quê? Porque foi feito outras análises, como talvez do método VC, Venture Capital, que é quanto eu vou pôr de dinheiro aqui nessa empresa e quanto eu vou tirar daqui a alguns anos. E aí, se você quiser mais notícias, procura aí SoftBank rodadas de investimento. Veja quantas empresas eles investiram sem ter lucro e eles tiraram muitos rios de dinheiro dessas rodadas de investimento. Agora,
um negócio em seu estágio maduro, ele tem que gerar lucro. Então também não viaja, tá? Se você tem uma pequena e média empresa, ela tem que gerar lucro, tem que se pagar em 4, 5 anos. E se você também não consegue gerenciar esse negócio sem você, talvez você vai vender essa empresa, você vai ter que trabalhar nela por um período chamado earn-out. Põe na tela aí, Paulão. Earn-out é o período que o sócio ele fica ali trabalhando pelo negócio, ele vende uma parte, às vezes ele vende 51%, entrega o controle e parcela o resto durante 4, 5 anos. Uma negociação que eu tô fazendo agora foi diferente. Foi vendido 25% e ele vai vender os outros 75% nos próximos 5 anos e ele vai continuar trabalhando. Então é bom e seria importante que você, empreendedor, tenha conhecimento de governança corporativa, que você seja um conselheiro. E aí o nosso conselheiro da nossa empresa mesmo fez essa sacada, que durante alguns anos ele estudou isso, sobre governança, se tornou conselheiro e olha que legal. O período de earn-out, que seria 5 anos em média, ele conseguiu fazer em 2, porque ele estruturou o conselho na empresa dele e ele preparou líderes que faziam o trabalho dele. E ele acabou conseguindo sair mais cedo. Interessante, né? Segue a dica, não acha que é tão simples aí você sair às vezes do seu negócio. E por fim, vamos para a 7ª dica. Quer saber o verdadeiro e real valor de quanto essa empresa vale? Então coloque ela à venda no mercado e descubra quanto as pessoas estão dispostas a pagar. Aí, meu amigo, tudo que eu falei aqui em cima é um passo para te ajudar a se organizar. Mas o que importa mesmo, como diz John Kepler, é a empresa vale quanto o comprador assina o cheque. Simples assim. Então, pessoal, grava isso. Se você for ir a mercado e você oferecer, você vai receber propostas reais daquilo que está acontecendo. E se esse valor bater com a sua intenção, talvez você pode fazer uma boa venda e conte com a Wigo para te ajudar. Ou se o valor não bater, segure, valorize ela, melhore a gestão, melhore a governança, que você vai poder pôr muito mais dinheiro no seu bolso. E com isso, quem sabe você possa conquistar a tua sonhada liberdade que talvez o seu negócio não te entregue. Beleza? E se você chegou até aqui, esse empreendedor que eu contei, que me ensinou sobre equity, sobre negociação, e tá aí no Brasil, saiu do zero, se tornou bilionário, se chama Flávio Augusto da Silva. Esse cara, ele trabalhou como vendedor, depois ele fundou uma escola de inglês e ele vendia cursos, depois ele começou a vender unidades, depois ele vendeu todo o grupo de unidades de franquias por uma quantia magnífica. Foi quase R$1 bilhão. Depois ele foi lá para os Estados Unidos, comprou um time de futebol e fez esse time de futebol valer 4 vezes mais. E esse cara aí é um exemplo realmente de alguém que aprendeu a jogar o jogo do equity, o jogo do valuation. Crise se atropela. É diferente de negar. A grande pergunta é, o que fazer? Como empreender num cenário de crise? Eu comecei a minha trajetória profissional com 19 anos de idade, em 1991. Foi um dos cenários mais caóticos. As pessoas não tinham dinheiro. E foi nesse cenário que eu comecei a aprender a vender. Época de crise, você tem que pegar a espada e o escudo e ir pra batalha. Se você ficar sentado na cadeira, se lamentando com a crise, vai cair do cavalo. Agora, gente, às vezes teus números não são tão grandes quanto esse. São números menores, mas eles também podem te satisfazer. Não fica preso aos bilhões. Veja o teu padrão de vida, quanto você espera ter e quanto que é o dinheiro no banco que tu precisa para ter uma vida confortável e saudável. É algo que eu sempre falo quando as pessoas me perguntam. E aí você vai ter, às vezes, o teu valor mínimo. E aí vai facilitar a venda da sua empresa. Então, se você quer fazer esse diagnóstico, responde também o link que está aqui abaixo na descrição, que você vai receber uma reunião gratuita que a gente vai te explicar quanto a sua empresa pode valer e como você dar os próximos passos rumo à liberdade financeira ou uma boa negociação. Beleza? Então, se esse vídeo foi útil, novamente, se inscreve aí, dá um like e ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!